Começou, pode conversar aqui, a gente já vai chamar o Edivânio. Digita aí, no pesquisa, Edivânio. Isso. Enviar. Pode falar. Grande Fabrício. Grande amigo Edivânio. Boa noite, tudo Grande bem? honra. Uai, agora com você agora com você aqui, não podia ficar melhor, né? Ah, Pior, então, tá perfeito. é um Só prazer precisava estar aqui recíproco. pra gente, só precisava estar aqui junto, né? Pra gente comemorar. Depois a gente comemora junto. Por enquanto, nessa época de pandemia, nós temos que trabalhar no novo normal, mas não vai faltar oportunidade, Fabrício. Sem dúvida, amigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado. O seu tempo é preciosíssimo, né, amigo? Especialmente agora, final de ano, deve estar atropelado aí de afazeres, muitos trabalhos de planejamento tributário sendo feitos, né? Muitos clientes felizes. Quer dizer, um ano atípico, né, amigo? E graças a Deus nós sobrevivemos até agora e certamente estamos mais fortes para o ano que vem, né? Isso é uma grande verdade, né? Chegar até onde chegamos esse ano, diante de tantos problemas que nós superamos, realmente é uma grande vitória, né? Podemos nos considerar vitoriosos, né, Divan? Com certeza, Fabrício. Eu que agradeço o convite, tá? É uma honra. Fabrício é um companheiro de longa data. Boa noite a todos os nossos seguidores. Obrigado por estar com a gente. E o momento, Fabrício, não poderia ser melhor. Realmente esse ano foi um ano desafiador, mas juntos todos nós fizemos a diferença, junto com os empresários, que são realmente as pessoas que movem esse país, junto com seus colaboradores, e vencemos. Estamos chegando aí numa reta final, num período até bastante atípico, de melhora na economia, e as empresas bastante fragilizadas estão buscando, mais do que nunca, o tema que nós vamos falar hoje. É um tema que eu adoro, o planejamento tributário, é o resultado para o empresário, e realmente tem muita coisa boa, muita oportunidade para a gente falar aí para os nossos seguidores e aproveitar aquilo que temos realmente para contribuir com os seus negócios. É. E essa é a primeira. Eu agradeço aí as palavras. Eu queria também cumprimentar os nossos ouvintes, nossos queridos parceiros também que estão nos acompanhando, né? Nossos amigos, nossos familiares, contadores, clientes, parceiros. Enfim, é uma honra tê-los aqui conosco. Vocês me perdoem e nos perdoem, né? Afinal de contas, esse novo que o Edivânio se refere, essa nova forma de se comunicar, né? A gente está mais acostumado com palestras, com cursos, treinamentos, aulas, e o encontro ele é mais pessoal, mais caloroso, né? Essa distância, essa forma mais improvisada, vamos dizer assim, de se comunicar, deixa-nos a desejar em algum aspecto, mas a gente acaba tentando suprir de uma outra maneira, né? Poder estar presente com os nossos parceiros, nossos clientes e poder contribuir de alguma maneira para esclarecer dúvidas, fomentar debates, trazer luzes para momentos de trevas, vamos dizer assim, né? Luzes, momentos de dificuldade, de escuridão. Para isso que serve esses momentos nossos de esclarecimento, de bate-papo, etc. O tema que a gente encontrou para falar é um tema relacionado a planejamento tributário. Acho que nós já até tivemos aula juntos, né, Edivânio? Alguns anos Tivemos. atrás. O Edivânio está em uma cidade espetacular, cidade de Tumbiara, onde eu tenho muitos amigos contadores, muitos empresários do ramo de contabilidade, muitos amigos mesmo, que a gente conseguiu cativar durante esses pouco mais de 20 anos.
O Edivânio é uma dessas pessoas, um desses irmãos, desses grandes amigos que nos ajuda e é uma honra tê-los aqui, tê-lo conosco aqui nesse encontro, viu, amigo? Obrigado mesmo pelo convite. E vamos ver se a gente consegue evoluir nesse tema, nesse assunto. Planejamento tributário. É um tema muito amplo, muito complexo, muito desafiador. É difícil encontrar uma definição do que seja planejamento tributário, né? Porque ela está associada a uma série de ferramentas, está aliado à contabilidade, está aliado a um planejamento financeiro, está aliado à organização da empresa, né? A forma como que a empresa se encara os desafios na área financeira. E um dos aspectos é o aspecto tributário, né? Eu elegi aqui alguns pontos que eu acredito serem relevantes para a gente desmistificar um pouco do que seja essa ferramenta planejamento tributário. O principal aspecto é o quê? É encontrar mecanismos legais para economizar e pagar tributo de maneira racional e inteligente, evitando, portanto, a carga tributária. Em síntese. Para isso, você lança mão de profissionais de excelência de contabilidade, profissionais de gestão de tributo e lança mão também de ferramentas de tecnologia, porque hoje nós não conseguimos mais apurar a quantidade de tributos, mecanismos de apuração, se não tivermos aí ferramentas que nos facilite o nosso dia a dia, né? E no que tange ao aspecto tributário, é encontrar as brechas previstas na legislação para poder usá-las em favor da empresa. Para isso é necessário estudar bastante a legislação, conhecer os benefícios fiscais que a legislação permite, regimes específicos de tributação, uma contabilidade precisa, um parceiro na área financeira, na área contábil de muita confiança, para poder ali alimentar a empresa, a organização com informações para que possa dar segurança para o empresário, para que ele possa escolher o melhor regime de tributação para não pagar tributo além daquilo que é necessário. Acho que a rigor, em síntese, em apertada síntese, seria isso. Eu queria agora passar a bola para o meu amigo Edivânio. Como aqui a ideia nossa é um bate-papo, é trazer alguns cases, algumas informações da praxis, do dia a dia, daquilo que os contadores, que são eles que apuram, que realizam o fato gerador do tributo, são eles que fazem as operações matemáticas, que escolhem os melhores caminhos para que o empresário possa se adequar e pagar menos tributo. O advogado ele entraria aí no segundo ou terceiro plano, mas a principal ferramenta, eu acredito, para que um bom trabalho de planejamento tributário seja feito, é um bom profissional de contabilidade. Um bom profissional de contabilidade que lida com todos os mecanismos de apuração disponíveis na legislação tributária hoje em dia. Então, você tem lá o MEI, você tem o Simples Nacional, tem vários regimes, várias atividades com regimes de tributação distintos dentro do Simples Nacional, que de Simples não tem nada de simples, né, Edivânio? Depois você tem o presumido, que também é muito mais simples até do que o Simples Nacional, o regime presumido. E você tem o lucro real, que é onde realmente a contabilidade aparece, onde a contabilidade de excelência aparece para apresentar verdadeiramente os números reais da atividade operacional do negócio, né? Contabilização das despesas, das receitas, os lançamentos contábeis, o regime de caixa, o livro-razão, o plano de contas e como essas operações, esses lançamentos contábeis se comportam na apuração dos tributos federais, inclusive do ICMS também. Então, eu queria passar a bola para o Edivânio, fazer uma abordagem sobre isso e, se for o caso, apresentar alguns cases, né, para nós, né, Edivânio? Para os que estão nos assistindo aí. Parece que está bombando, viu, Edivânio? Muito obrigado, Fabrício. 40 participantes, a gente agradece por todos e façam perguntas, fiquem à vontade para participarem, tá? Vai lá, Edivânio, contigo. Vamos lá. Primeiro passo, o empresário ele precisa entender que realmente
o Brasil é um emaranhado muito complexo de impostos. A gente reclama do peso dos impostos. Mas o empresário, ele, na correria do dia a dia, ele não para analisar junto com seus contadores. Temos muito bons parceiros contadores, os melhores regimes que nós temos. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. E muitas vezes os contadores também, eles deixam um pouco pela quantidade de obrigação que tem a cumprir, trabalha somente para o governo e esquece de analisar o lado comercial do empreendimento, da empresa do cliente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, uma empresa pequena, ela tem um faturamento pequeno, poderia estar no Simples Nacional. Só que é o melhor regime tributário, como diz você mesmo, Fabrício, Simples Nacional. De simples só tem um nome. Nós temos cases nos nossos escritórios de empresa que fatura menos de 100 mil reais mês e está no lucro real porque a margem é extremamente baixa. Você pega, por exemplo, uma distribuidora de bebidas, que o ICMS vem pago, o PIS e COFINS é monofásico, sobra somente o imposto de renda e a despesa é altíssima, começa pela energia da câmara fria. Esse cliente, se você deixar ele no Simples Nacional no lucro presumido, ele está morto. O lucro que ele ganha fica tudo nos impostos. Isso equivale a um posto de combustível pequeno também, e por aí vai, são alguns exemplos do que nós vamos colocar. Mais do que nunca, Fabrício e os nossos seguidores, este ano 2020, ele nos trouxe um desafio ainda maior. A gente já trabalha com planejamento tributário há mais de 20 anos, aperfeiçoando cada ano que passa. Sempre foi uma necessidade. As grandes empresas, algumas que a gente tem o prazer de atender, elas já fazem esse planejamento tributário há seus 20, 30 anos. Mas as médias e pequenas, até pela necessidade de menor custo tributário, começaram essa busca. Também por análise do planejamento tributário. E o planejamento tributário legal, não é aquele planejamento tributário que você pega uma empresa do Simples, divide ela em 3, nome da mãe, nome da esposa, dos filhos, e acha que está fazendo planejamento tributário. Não, é possível você fazer o planejamento tributário legal, analisando as oportunidades que você tem em cada regime, buscando os benefícios fiscais que você tem em cada estado. Todo estado concede benefício. Uns concedem mais, outros menos. E você falou, Fabrício, do advogado que entra numa fase posterior, mas hoje eu te falo com toda tranquilidade que os trabalhos jurídicos, eles estão trabalhando junto, andando lado a lado com as boas contabilidades. Por quê? Nunca tivemos tantas oportunidades. Se a gente fala de uma pesada carga tributária, mas também estamos aí com as boas ações de exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, que vocês tanto têm buscado aí para os nossos clientes. Vocês têm aí as ações do DIFAL, que também tem reduzido muito a carga tributária dos clientes optantes do Simples. Então, eu digo que nós estamos ajudando, estamos trabalhando todos juntos. Né? É uma soma a 4 mãos para a gente estar trazendo o melhor resultado para o empresário. Agora, o que eu sugiro para os nossos seguidores, alguns são empresários que estão nos assistindo, não deixem de sentar, analisar a sua empresa, sente com seus contadores. O período que a gente tem mais movimento nos escritórios é dezembro, janeiro e abril. Dezembro, janeiro por causa do planejamento tributário empresarial. Abril por causa do imposto de renda da pessoa física. Inclusive, mais à frente eu vou falar um pouquinho do planejamento tributário para a pessoa física também, que existe e dá muita economia tributária. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, alguns exemplos, que isso nós já fizemos na prática. A empresa é uma indústria de porte médio, uma indústria grande, e está no lucro real. Ótimo, foi feita análise, está no lucro real. Mas ela não está utilizando todos os benefícios que ela poderia utilizar. Por exemplo, toda empresa tem despesa com transporte. Seja ela indústria, seja um supermercado, seja uma atividade de serviços, todo mundo gasta com logística e transporte. Se você constitui uma empresa de transporte, você separa as atividades. E essa empresa de transporte aproveita os benefícios que tem para o segmento de transporte, como a desoneração da folha, de INSS.
ela é um transporte, às vezes, intermunicipal. Você fica fora do ICMS na operação interna. Você deixa de pagar o ISS, porque é uma operação intermunicipal, não é uma operação dentro do município. E você ainda traz uma despesa para aquela indústria, que é uma empresa do próprio grupo. Aí você não está fazendo aquela criação das empresas filhotes, né? As empresas do simples filhote, que é um risco. E essa empresa ela vai pagar uma carga tributária aí entre 5,93% até no máximo 10%, e vai trazer 44,25% de economia tributária lá para a indústria. Esses 44,25%, o que é? 9,25% do PIS e da COFINS, 15% do imposto de renda, 9% da contribuição social e 10% adicional. E aí você observa o seguinte, não tem mágica, não tem dificuldade, tem planejamento. É fazer a operação bem feita, inclusive, o que eu chamo muito para a operação do planejamento tributário? O empresário, seus diretores financeiros e até seus gerentes da operação. Por quê? Você pega um supermercado que ele está lá no lucro real, só que ele não tinha uma operação de transporte. Nós precisamos sentar com quem faz a logística de entrega, quem faz a logística de compra da verdura, alinhar todos os pontos para que o planejamento dê certo. Falei aí num ponto da verdura, são outros pontos importantíssimos. Por exemplo, o hortifruti, isenção de ICMS, alíquota zero para PIS e COFINS. Muitas vezes você pega verdurões, que hoje nem é verdurão mais, é uma mercearia boa, com vários produtos, faturando aí seus 300 mil reais no Simples Nacional. Sabe o que ele está pagando a mais? ICMS. Porque ele não consegue excluir o ICMS. Existem poucas atividades que é permitido no Simples. Aí ele paga PIS e COFINS também, porque ele não é monofásico, ele é alíquota zero, ele não pode fazer exclusão. Então são detalhes que o contador, o empresário, ele tem que olhar para dentro do negócio dele. Exaurir as informações, porque tem muita coisa boa. Às vezes você está numa capital como Goiânia, que o ISS é 5%. Nós temos vários municípios no interior do estado, e Itumbiara mesmo é 3%. Mas a gente tem muita cidadezinha perto, que o ISS é 2%. Então, 3% de economia numa operação, às vezes de 10 milhões de reais, de uma empresa de serviço, é 200 mil reais a mais no bolso do empresário, é uma caminhonete Hilux 0 km por ano. Isso é o que nós adoramos fazer com o nosso cliente, é trazer para ele esse cheque de resultado no final do ano. Aqui está a sua economia tributária, com várias ações, e aí você tem uma empresa na área do agro, você analisa outras atividades que você pode incluir nessa atividade do agro. Por exemplo, você é um comércio atacadista de grãos, o agronegócio está fortíssimo. Você pode bem pensar numa agropecuária para você utilizar parte desse imposto de renda que seria pago ao governo e investir num negócio que vai te gerar ainda maior renda, deduzindo seus impostos, ou seja, colocando seus impostos para trabalhar a seu favor. Na área de ICMS, Fabrício, você que é o nosso professor na área do ICMS, a gente já viu muita coisa boa que pode ser feita e realmente fizemos, mas que muita empresa, muitos colegas de profissão ainda não preocuparam com essa busca mais aperfeiçoada para trazer essa redução para o empresário. O que, em resumo, eu digo a todos os contadores, nossos colegas seguidores, agradeço inclusive aí a equipe da Contar, nossos consultores tributários, que está sempre com a gente, inclusive nos prestigiando, analise cada empresa. Às vezes você olha um posto de combustível, é um sucesso. O outro ponto de combustível na esquina de baixo, coitado, está fechando, está com clientela baixa. O que os dois têm de diferença? Atendimento, estrutura, tudo isso influencia. Mas às vezes é o planejamento. Na vida, tudo que nós temos que fazer tem que ser bem planejado. Nós não podemos sair uma viagem sem fazer um planejamento. Nós não podemos também começar uma empresa como uma viagem tributária. Não, eu vou começar aqui no Simples e vamos deixar que vai acontecer. Né? Então, são linhas gerais que
você tem como buscar. Vou dar um exemplo para vocês. Falamos aí de indústria, falamos de transporte, falamos de supermercados, mas analisem bem. O empresário, ele tem mania de comprar, eu falo isso com causa própria, o prédio para a empresa. Eu comprei meu supermercado e eu quero comprar o prédio para a empresa. Maravilha, ele tem segurança. Só que se esse prédio tivesse alugado para um terceiro, ele tinha rendimento. Inclusive, eu brinco com o empresário que nós só vamos usufruir do nosso prédio quando a gente estiver velhinho aposentando. Porque a gente vai parar da atividade e alugar para terceiro. Mas se esse empresário ele compra o prédio no nome da empresa, ele não gerou despesa nenhuma. Ele gerou um investimento. Só que se ele pega uma empresa patrimonial, coloca esse prédio na empresa patrimonial que é dele, e ele aluga esse prédio para a empresa dele do lucro real, ele vai deduzir 44,25% de imposto naquele valor do aluguel. Muitos casos, tudo dentro da legalidade. A empresa, ela tem uma rede de filiais, 15, 20, ela aluga o prédio numa empresa de aluguéis e realuga para as empresas, para suas unidades filiais, com um valor até um pouco mais alto, 20%, 30%, legal dentro do mercado, valores aceitáveis, e trazendo aí também uma maior redução na carga tributária. A gente avalia muito também Goiás, felizmente, Fabrício, nós estamos num estado, por que graças a Deus você é um sucesso tributário no estado, a gente, graças a Deus, colhe um relativo sucesso? Primeiro, porque a gente dedica, a gente ama o que faz a área tributária, e Goiás é um estado que sempre concedeu vários benefícios fiscais. É um estado que cresceu, vocês analisem aí, nossos seguidores, que um estado no centro-oeste brasileiro, que era um estado eminentemente agrícola, ele tem aí 4 fábricas de automóveis, o segundo polo farmacêutico do país, e várias outras indústrias, todas as multinacionais de renome ao redor do mundo estão aqui no nosso estado. Né? Então, isso também é uma busca muito grande de atrativo. Eu, por muitas vezes, já realizei palestra em São Paulo e trazendo empresas para Goiás por conta dos benefícios. Tem uma notícia boa para você, Fabrício, que é tributário, os nossos seguidores aí. O João Dória, governador de São Paulo, mexeu em todos os benefícios de São Paulo, aumentando a carga tributária. Pois é. A procura por clientes de São Paulo no nosso escritório já está grande. Alguns empresários que com a pandemia tinham negócio em Goiás fecharam e voltaram para São Paulo, estão voltando. Edvânio, reabre a minha empresa aí desesperadamente, porque o João mexeu no nosso benefício fiscal aqui de São Paulo e Goiás continua com o benefício bem atrativo. Quando eu falo desses benefícios, Fabrício, que entra no planejamento tributário também, analisem bem aquele benefício da indústria do vestuário, que surgiu em 2009, por uma luta nossa, de contadores, inclusive minha, pessoal, e também da Hering, que era a maior indústria, a maior indústria de confecções em Goiás. Nós conseguimos um benefício que está em vigor de 2009 até agora, 2020, e quase não foi modificado, né? Não, ele foi modificado. Benefício fiscal em vigor desde aquela época até hoje, sem quase ou nenhuma modificação. Exatamente. O tamanho sucesso que é o benefício concedido. Esse benefício proporcionou vir para Goiás uma parte maior da Hering, a própria Dudalina, a Elos, a Carmin, que é cliente nossa, a qual a gente tem orgulho de atender, que é uma grande marca de renome nacional e até internacional, a Struck e várias outras grandes, a Dudalina, que está em Aparecida de Goiânia, vieram por conta desses benefícios. Agora, isso tudo faz parte do planejamento tributário? Faz sim. Por exemplo, um grande gargalo nas empresas, é o que a gente luta muito para as desonerações de folha, é o INSS da nossa folha de pagamento. Nós, Fabrício, nós gostamos de gerar emprego. Você gosta de gerar emprego nos seus grupos de escritórios, os nossos clientes também, só dentro dos nossos escritórios a gente gera
folha de pagamento para mais de 12 mil empregados, colaboradores dos nossos clientes. Só que o peso dos impostos, o peso previdenciário e até trabalhista, ele influencia nos negócios. Muitas vezes, o que você pode fazer? Você pode e deve. Você pode colocar parte dessa equipe numa empresa terceirizada de prestação de serviço, com dos mesmos sócios, com os mesmos direitos legais, obedecendo às suas convenções coletivas. E essa prestadora de serviço, prestar o serviço para a empresa do lucro real e trazer para ela, por exemplo, a folha de pagamento, você não acredita PIS e COFINS, mas a empresa de prestação de serviço que te emitiu uma nota fiscal, você vai aproveitar os 9,25 e volta ainda naquela redução de 44,25. Então, são alguns exemplos que a gente já vive na prática aí há mais de 20 anos e que tem dado um resultado muito bom para os empresários e que é nossa obrigação fazer a lição de casa bem feita, né? Não tenha dúvida de que tudo que a gente analisar com o empresário e trouxer de resultado para ele, se vai refletir também na sua fidelidade, na sua satisfação de atender um cliente ou mais. E volto a te dizer, Fabrício, você sabe bem disso. Quantos clientes bons nós já te indicamos? É a referência, né? A indicação. Os nossos clientes satisfeitos, a gente tem muita mídia a nível Brasil afora, mas o cliente que está satisfeito, ele indica cliente. Hoje mesmo nós fechamos um cliente de Limeira, estado de São Paulo, um de Jundiaí e outro de Goiânia. Tudo indicação de clientes que já são clientes nossos e que estão insatisfeitos. E, pasmem, planejamento tributário. A bola da vez realmente é o planejamento tributário. Não é à toa que eu convidei você para fazer a live comigo sobre planejamento tributário. O Edivânio estuda realmente sobre esse assunto já há muitos anos, né, Edivânio? Desde... aquele curso de pós-graduação foi quando? Foi em 2000? 2002? 2008? 2002. Foi em 2002 aquele curso? Foi. Foi em 2002. Já nós estamos falando de 18 anos atrás, né? O Edivânio vem se aprimorando no estudo do planejamento tributário e vem crescendo absurdamente, assustadoramente, aplicando essas regras, essas técnicas de apuração e planejamento tributário ao longo desses anos. No que tange ao aspecto jurídico, você falou um aspecto muito interessante, que hoje, graças a Deus, os empresários eles têm se preocupado com isso, têm se apercebido disso, especialmente alertados pelos contadores, claro. Porque a gente vem apresentando algumas soluções alternativas soluções alternativas que vêm ajudando a reduzir a carga tributária, né? Então, além da empresa ter feito o seu dever de casa, ter feito seu planejamento tributário, seu planejamento estratégico e contar com uma equipe operacional para executar esse planejamento que já foi previamente concedido, aí nós vimos, né, com o outro aspecto que eu acho que também é interessante, que acaba casando esses dois tipos de planejamento, que são possibilidades de recuperação de tributos que foram pagos indevidamente, não porque foi apurado indevidamente o tributo, mas porque se descobriu ao longo do tempo que determinada cobrança tributária ela fere algum princípio ou alguma regra tributária. E aí vem as discussões jurídicas, elas acabam desaguando no judiciário e essas discussões acabam ao longo do tempo trazendo resultados financeiros muito expressivos para as empresas, né? Por exemplo, o Edivânio agora deu um exemplo de um supermercado, um pequeno supermercado que fatura em torno de R$300 mil, que está no Simples Nacional. Se esse pequeno negócio, se esse pequeno empresário tivesse... E é curioso isso que eu vou dizer, né? Porque os grandes começam pequenos, na sua grande maioria, né, Edivânio? E eles se tornam grandes porque eles enxergam longe e enxergam de maneira grande. E isso só é possível quando ele faz um estudo, ele faz um planejamento e ele se percebe num curto espaço de tempo, num médio espaço de tempo e ao longo do tempo. Então ele faz um planejamento estratégico
ele aplica as probabilidades tributárias dentro do seu negócio e se enxerga grande nesse de médio e longo prazo, por exemplo. Se ele tivesse optado pelo lucro real, por exemplo, ele estaria pagando muito menos tributo e tendo possibilidades reais de estar recuperando cifras muito consideráveis a título de tributos federais, por exemplo, PIS, o COFINS, o próprio ICMS, né? Agora há pouco, em 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. É uma questão comezinha, que já está muito batido, né? A princípio, parece que todas as empresas do Brasil já perceberam a importância e a necessidade de recuperarem esses tributos, mas muitas empresas recuperaram aí 200 milhões, 1 bilhão de reais, 20 milhões, 50 milhões. Eu tenho acompanhado empresas aqui no estado de Goiás, no Brasil afora, com cifras escandalosas em termos de recuperação de tributos, valores que eles não contavam. Isso só foi possível por quê? Porque houve discussões jurídicas em torno da legalidade da apuração do tributo. Esse supermercado, por exemplo, poderia estar recuperando um crédito de PIS/COFINS indevidamente pago, poderia estar excluindo da barra de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, o PIS e COFINS, esses benefícios fiscais que o Estado concedeu a esse segmento, poderia diminuindo ainda mais a carga tributária e lançando mão de estratégias como essas, por exemplo, de terceirização de mão de obra, onde essa mão de obra, que era uma despesa operacional da empresa, passou a ser um custo com a possibilidade de recuperação de crédito PIS/COFINS e até distribuição de lucro da outra atividade, né? Então, os mecanismos realmente de estratégicos lançados ou disponíveis para os empresários poderem se utilizar é muito grande. Nós temos, você conhece uns trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui no escritório, por exemplo, com relação ao ressarcimento do ICMS pago por substituição tributária, né? Nós desenvolvemos, através de uma empresa, de um parceiro nosso, de uma empresa muito bem conceituada, uma estratégia de tornar o ICMS pago a maior por substituição num mecanismo de atração de novos negócios para dentro do supermercado. Porque o supermercado, na verdade, acaba sendo o quê? Um shopping, né? Porque são várias atividades dentro de um supermercado. Você tem lá a parte de açougue, a parte de panificação, a parte de bebidas, de outras prateleiras com vários tipos de produtos, e cada tipo de produto tem uma carga tributária diferente, um benefício fiscal diferente, e que atrai o cliente para dentro da sua loja. Então, o que a gente conseguiu implementar? O empresário, ele consegue vender o seu produto sujeito à substituição, como a refrigerante, a cerveja, com um valor mais baixo, ele aumenta o volume de venda, ele consegue comprar mais barato, porque ele vai vender mais, ele vai comprar mais, consequência disso, ele atrai o cliente para dentro da sua loja, ele fatura mais mercadorias com imposto pago por substituição, com um preço abaixo da pauta que serviu de barra de cálculo da anterior retenção, ele vai aumentar o crédito, vai aumentar a venda, vai diminuir o preço de compra, vai aumentar o lucro. E aumentando o lucro, ele pode reduzir a sua barra de cálculo de imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, em razão dos benefícios fiscais que o Estado concede sobre uma série de produtos que os supermercados operam, como fraldas descartáveis, arroz, produtos da cesta básica, produtos de panificação que estão na cesta básica, por exemplo, a parte de hortifruti, né? Tudo isso são mecanismos, são formas de planejamento tributário que tem como origem um trabalho jurídico envolvendo uma tese, uma discussão jurídica. Há pouco você falou também sobre o DIFAL. Quer dizer, o Estado de Goiás editou um decreto 9.104 de 2017, cobrando das empresas do Simples o pagamento de uma diferença de alíquota sobre uma mercadoria adquirida para revenda, e muitos empresários do ramo
dos que estão inscritos no Simples Nacional não estão discutindo isso na justiça. Curiosamente, estão pagando. E muitos têm medo de discutir na justiça. Quer dizer, é um direito que o empresário tem, ele está sendo indevidamente, está sendo exigido indevidamente um tributo que ele poderia estar economizando, ou depositando em juízo, ou lançando mão de uma liminar, para evitar se submeter a uma cobrança absurdamente ilegal, né? Quer dizer, uma empresa do Simples paga um diferencial de alíquota sobre uma mercadoria que ele novamente oferecerá a tributação quando ele apurar o imposto do Simples Nacional. Então, ele paga duas vezes. Ele paga como diferencial, paga quando oferece no Simples e ainda não pode aproveitar o crédito ICMS sobre o que ele pagou a título de diferencial de alíquotas. Enquanto uma empresa que fatura aí R$1 bilhão não paga o diferencial de alíquotas e aproveita o crédito da entrada e utiliza para compensação do imposto a pagar sobre operações subsequentes. E está acontecendo, está aí, ó. Várias decisões na Justiça, o Supremo Tribunal Federal vai julgar, acreditamos que deve julgar o ano que vem essa matéria, né? E é uma oportunidade que as empresas do Simples poderiam estar lançando mão, até mesmo para efeitos de planejamento. Então, a empresa que está no Simples, que pagou o diferencial de alíquota aí ao longo dos últimos 2, 3 anos, ou um ano, enfim, migrando para um regime presumido ou para um lucro real, poderia, eventualmente, caso a ação logre êxito, e nós acreditamos que isso vai acontecer, que é absolutamente inconstitucional, ele vai poder pegar esse valor que ele pagou indevidamente e utilizá-lo para compensação de impostos devidos do Simples. Aliás, com o ICMS devido nas operações que ele realizar estando no lucro real ou no lucro presumido. Então, uma vantagem muito interessante. Empresas que estão no Simples, por exemplo, que pagaram o ICMS-ST a maior, eles podem buscar, se ressarcirem desse imposto, e se eles migrarem para o Simples, ou melhor, se eles migrarem para o lucro real ou o lucro presumido, eles podem buscar de volta esses créditos e usar esse crédito ICMS para bater do imposto devido de operação própria. São técnicas de planejamento tributário também, envolvendo aí discussões jurídicas, para que esses contribuintes também possam buscar esses direitos que estão aí, que estão dentro da sua própria contabilidade e que precisa de um perito, precisa de alguém, um Sherlock Holmes da contabilidade ou da área jurídica para ir lá procurar e achar aquelas moedinhas que estão ali escondidas debaixo da mesa, debaixo do sofá, debaixo enfim, escondidos nos cantos da empresa e buscar de volta esses valores, porque são valores muito expressivos. E a gente tem visto aqui na prática que milhões de reais sendo recuperados, infelizmente sendo cobrados indevidamente pela União ou pelo Estado, né? Os benefícios fiscais. O anexo 9 do nosso regulamento tem uma infinidade de incentivos fiscais. Tem benefício fiscal para tudo quanto é gosto, né? E, infelizmente, a gente, ao longo aí desses 20 anos, a gente tem visto ainda, curiosamente, a gente tem encontrado contadores que ainda desconhecem a legislação tributária, desconhecem os benefícios fiscais que estão ali à sua disposição, que eles poderiam buscar de volta esses valores, né? Agora, há pouco, para os nossos parceiros aí em primeira mão, né? Os empresários que estão nos acompanhando, o governo do estado de Goiás está soltando aí um programa, um novo Regulariza. Você já está sabendo, eu tenho certeza que você já me informou sobre esse programa, e o governo do estado de Goiás está soltando aí o novo Regulariza, o novo programa de parcelamento de dívida tributária, que a gente acredita que deve ser publicado, deve ser aprovado até o final da semana que vem, e vai permitir aí com que as empresas possam parcelar suas dívidas em até 120 parcelas, né? Empresas que estão em regime de recuperação judicial, por exemplo, poderão parcelar suas dívidas em até 120 parcelas. Empresas que estão com autos de infração sendo discutidos no CAT, por exemplo, poderão, se entenderem realmente que é necessário abrir mão da discussão, tem muitos casos, né, de empresas que realmente deviam
e deixaram de pagar o tributo por algum motivo, não vamos entrar aqui em detalhes, abram mão dessas discussões, porque vão chegar à conclusão de que essas discussões não têm futuro nenhum, e migram para o programa. Nessa hipótese, ele pode parcelar a dívida em 96 parcelas. E agora, com um dado curioso, interessante também, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgou recentemente que a atualização dos juros de mora e a correção monetária das legislações tributárias dos estados não pode ser superior à Selic. Então, você imaginar que débitos... Eu estava vendo um cliente lá em Brasília cuja atualização tributária, lá o juro, era capitalizado pelo INPC mais 1% ao mês, valores assim absurdos de atualização de juros. Com a mudança para a Selic, a dívida caiu aí mais de 40%, chega a 50% de redução só da atualização dos juros e da capitalização dessa atualização monetária. O que vai acontecer com Goiás? Então, todo o passivo tributário que as empresas tiveram, especialmente dívidas mais antigas, que estão aí atreladas ao IGPDI e com juro de 0,5% ao mês, vão sofrer uma redução agora, porque a legislação do Estado de Goiás agora vai passar a adotar como atualização a Selic. E serve para aqueles débitos que foram constituídos, estão sendo discutidos na Justiça, ou foram parcelados. Eles poderão ser novamente objeto de parcelamento dentro desse programa e os seus juros poderão ser revistos dentro do programa, né? Parcelamento em 84 vezes, para aqueles que optarem por pagar 20% no ato da celebração do acordo, e em outras parcelas, 60, 48, dependendo da modalidade de situação em que o contribuinte estiver. Isso é uma forma também de planejamento tributário, né? Quer dizer, uma empresa que tinha dívida tributária constituída já há muito tempo, poderá agora sanar esse passivo tributário e procurar se organizar, formalizar a sua empresa, sair da dívida ativa, né? E poder aí gozar de eventuais recursos financeiros que as instituições financeiras disponibilizarem em suas mãos, né? Desde que regularize a sua situação tributária. Cada caso, evidentemente, será um caso, né? Planejamento tributário não é uma receita de bolo, você não vai encontrar um manual escrito num livro de como você deve fazer. O fato existem as ferramentas e a principal ferramenta disponível para o empresário, especialmente para o contador, é o quê? É o conhecimento. É o conhecimento das estratégias. Isso é possível quem tem muita vivência de mercado, né, Edivane? Quem já se projetou ao longo de muito tempo, sofreu muitas horas de frente aí ao computador para apurar os tributos e sofrer junto com o empresário. E só quem pode fazer isso é o contador, né? É o contador que conhece o empresário, que é o que o contador é do empresário, Edivane? Além de um psicólogo, terapeuta, um amigo, e o que mais que ele é? Eu costumo dizer que ele é o apoio total do empresário. Quando eu era um pouco mais novo na carreira, Fabrício, eu ouvia falar assim: um contador bom, ele alavanca uma empresa, e um contador ruim quebra uma empresa. Eu falava assim, gente, mas um contador é muito difícil ele quebrar a empresa porque ele não é o dono. Mas com o passar dos anos eu percebi que isso é possível, porque se ele coloca a empresa num regime tributário errado, ele quebra o empresário, o cliente dele, o empresário amigo dele. Então nós temos que ser realmente esse apoiador, nós temos que ser o médico do empresário. E vou te dizer um ponto muito importante, Fabrício, nossos seguidores: o empresário muitas vezes ele contribui para o processo de melhoria do planejamento dele. Por quê? Ninguém melhor, não tem consultor, não tem auditoria da KPMG, não tem contador que conhece o negócio do empresário melhor do que ele. Agora, o que o contador tem que fazer? Ele tem que sair de trás da cadeira e lá na empresa dele, eu faço isso muito, seja ela uma indústria, seja um frigorífico, seja uma autopeças, vai lá dentro e olha
como que é a empresa do seu cliente. E extrai dele as informações. Fulano, e se a gente fizesse dessa forma, o que mudaria para você? E aí você vai colocando isso no seu planejamento. Você falou muito bem, Fabrício, aí, dos programas de benefícios fiscais que nos ajudam muito, inclusive na área federal também. Estamos encerrando agora em 31/12, 30/12, uma transação fantástica. Nunca vimos desconto de até 80%. Um cliente nosso hoje, até cliente seu aí também, da sua consultoria tributária, falou, Edvane, ele tinha uma empresa, né, com problema do passado, falou assim, Edvane, essa conta tá certa mesmo? Eu nunca tive um desconto de 80% na minha dívida. Eu falei, ela está correta e você adere depressa para você não correr o risco de perda. Eu falei, o DARF vai sair para o dia 30, mas você paga ele dia 23, para você não correr o risco de deixar para outra semana. Então, os governos também, Fabrício, eles vêm enxergando que o empresário, ele é o cliente do governo. Quem sustenta toda a máquina do governo, quem gera emprego para a população, a grande massa empregadora, é o empresário, seja ele grande, médio, pequeno. E eu falo assim, com muito zelo pelo médio, pequeno empresário, considerando os grandes, a gente tem clientes grandes também, mas o médio, pequeno, ele gera muita mão de obra, com capital reduzido, com desafios. Muitas vezes ele tem 50 funcionários e não tem um capital de giro para pagar o 13º, mas ele consegue girar seus negócios. É aí que nós, contadores, temos que ficar muito atentos a esse pequeno e médio empresário, porque o grande também. Mas o grande, por uma obrigação natural, ele já teve que recorrer. Muitas vezes, Fabrício, sabe por que a gente, graças a Deus, se tornou referência aqui no Centro-Oeste? Porque quando eu vi o empresário ter que recorrer a São Paulo, ou a Brasília, ou a Belo Horizonte, ou Porto Alegre, em busca de um planejamento, eu analisava o seguinte, por que nós não podemos ter esse planejamento aqui? E digo, Fabrício, o trabalho jurídico tributário de vocês aí de Goiânia, o trabalho contábil dos bons escritórios do estado de Goiás, não perdem para São Paulo, não perdem para Rio de Janeiro. Pelo contrário, é de uma qualidade maior, não desmerecendo nenhuma forma os colegas de lá, mas a gente tem esse zelo, essa preocupação mais próxima do nosso cliente. Parece, a minha gerente geral, ela até fala, Edvane, parece que o nosso cliente contar, ele é mais exigente do que os outros todos do Brasil. Fala, não, Rose, é porque nós ensinamos o nosso cliente a ser exigente, porque nós oferecemos para ele o melhor. Então, cada vez ele quer o melhor de nós na nossa área tributária. Você disse o seguinte, está muito divulgado o que as empresas têm de benefício, mas, por exemplo, aquela ação da exclusão do PIS e COFINS, que Magazine Luiza ganhou 250 milhões, Lojas Renner 1 bilhão e 280 milhões. Eu tenho cliente aí em Goiânia que tem 36 milhões de reais para recuperar. Várias outras empresas já buscaram, mas eu digo para você, Fabrício, não passa de 10%. Ainda existe 90% e, pasme, grandes empresas não buscaram. Às vezes a gente descobre alguns grupos, há pouco tempo, nós prestamos um serviço para um grupo na cidade de Vila Rica, no Mato Grosso. O empresário construiu um império numa cidade pequena, em várias cidades ali do Mato Grosso, e ele estava muito carente desses planejamentos de recuperação tributária, e nós detectamos que ele tinha, na parte administrativa, mais de 2 milhões de reais, e na parte jurídica ele tinha algo em torno aí de 9 milhões de reais, pelas atividades, postos de combustível, distribuidora de gás, supermercado, distribuidora de cosméticos, enfim. Então, especialmente no interior, Fabrício, eu gosto muito de atender os nossos clientes da capital, das várias capitais, mas principalmente no interior. No interior está o cliente guerreiro, que às vezes pagou imposto a vida inteira a mais, de forma equivocada, por falta de planejamento, e que ainda assim sobreviveu aos seus negócios. Então a gente tem que ficar muito atento que lá tem essas oportunidades. Pasme, recentemente, tem 90 dias, nós fechamos contrato com uma boa indústria de alimentos aí de Aparecida de Goiânia, que essa indústria, ela trabalhou a vida inteira no lucro presumido. Fabrício, e pasme,
ela nunca buscou um fomentar ou um produzir. Ela pagava um ICMS em torno de R$ 120 mil mês, e a empresa quebrando, uma empresa familiar. Quando nós fomos procurados por indicação de um consultor financeiro, a primeira questão que nós observamos, cadê o produzir dessa indústria sua? Não, o que é o produzir? Fabrício, o contador não sabia o que era o produzir, o empresário, ele até comentou assim, alguns colegas meus falaram que já tem, mas eu nunca consegui. Eu falei, você nunca conseguiu porque nunca buscou. Então nós temos porque você nunca me encontrou, nunca encontrou você, né? Exato. E não é só nós, né? Um outro bom profissional. Essa indústria, Fabrício, para você ter uma ideia, nós fizemos toda uma reengenharia e já estamos buscando para ele o ProGoiás, já está protocolado, porque eu falei para ele, você recolhendo aí 65% a mais de imposto só do ICMS, não vou nem falar os demais tributos, a sua chance de sobrevivência é muito pequena, porque a concorrência é muito acirrada no ramo. Então, o empresário, mas ele está despertando a mais para isso. Os contadores, eles têm a obrigação, nós contadores, e eu me incluo nisso, a obrigação de ficar atento a todas as mudanças. Dentro dos nossos escritórios, a gente tem um consultor tributário que ele fica o dia todo, Fabrício, recebendo as informações, inclusive por WhatsApp, inclusive das consultorias de vocês, porque às vezes a mudança chegou hoje, mas ela já está em vigor desde ontem. Seja para beneficiar, ou seja até para cobrar mais. Eu já fiz um trabalho, juntamente com alguns políticos influentes, para reduzir o Protege, por exemplo, o segmento de confecção. Essa lei, eu brinco que eu sou o pai da criança, porque foi o empenho, inclusive o José Divino, naquela época que nós procuramos você aí, José Divino, grande amigo lá do Sinvest, ele foi um dos grandes incentivadores e apoiadores para essa mudança, porque o governo tinha mexido numa carga que era 0,6, ele queria 3. Nós acabamos negociando e ficou em 1,8, porque a nossa secretária era Ana Carla. Então, nós não podemos parar de buscar, Fabrício, nós contadores, vocês como bons advogados, e digo mais, tá? O empresário, pela dor que a pandemia trouxe, ele está buscando mais. E não adianta o nosso colega de profissão, que ele ficar na comodidade, entendendo que o Simples Nacional, eu vou ser contador só do Simples Nacional. Ele vai ter problema, porque o empresário ele não suporta mais a carga. Você pega, por exemplo, eu fiz um planejamento recentemente para uma empresa, a qual depois se tornou parceira dos nossos escritórios. A empresa era uma empresa de transporte, faturava 250 mil mês, e estava no Simples Nacional, uma carga pesada. Só a migração para o lucro presumido, nós saímos de uma alíquota de 14% para 9%. Então, uma diferença de 5% no faturamento de 250 mil mês. Em linhas gerais, Fabrício, nossos seguidores, nossos parceiros que estão nos ouvindo, a gente quer deixar claro para o empresário que, apesar da nossa carga tributária ser uma das maiores do país, tem forma de amenizar. Muita gente, por exemplo, não conhece a desoneração da folha de pagamento, a qual nós lutamos para ser prorrogada agora até 31 de dezembro. Então, o meu conselho e orientação para vocês, você já, como diz, é nosso apoiador disso, mas planejem. Busque os bons advogados tributaristas, busque os bons contadores, exaure deles todas as experiências, todas as expertises, e não deixe de buscar, porque é possível pagar menos imposto. Eu tenho uma empresa aí de Goiânia que só o fato da gente ter criado uma filial na cidade de Anápolis, a gente traz uma economia para ela de 5% do ISS mês. Só que o faturamento dela é 2 milhões de reais. Então, isso dá uma economia de 100 mil reais mês. Esse empresário, ele já nos trouxe vários outros empresários do segmento dele, porque, para ele, nós, como se diz, resolvemos o problema dele, né? Então, em linhas gerais, eu espero ter contribuído um pouco aí com as nossas informações. Coloco à disposição para alguém que quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar alguma mensagem, a gente está aí à disposição para esclarecer a todos.
Agradeço o convite, Fabrício, mais uma vez. Agradeço a todos os nossos seguidores, que é um prazer sempre falar um pouco daquilo que a gente tem paixão, né? A paixão por resultados, a paixão por melhor carga tributária e apoiar realmente o nosso querido empresário. Nós temos que deixar de trabalhar mais para o fisco, nós temos que trabalhar mais para o empresário. É exatamente isso tudo. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Edivânio. É bom falar com quem é entusiasmado, né? A própria palavra entusiasmo, ela é incrível, porque ela é uma palavra formada por 3 palavras, né? Que é em, significa dentro. Tus vem de teus, Deus em grego, né? Theos. E asmo é sistema, significa Deus dentro do corpo, dentro do homem, né? A palavra entusiasmo significa isso. E é bom falar com o Edivânio, porque o Edivânio demonstra esse entusiasmo, essa paixão, alegria. E o semblante do Edivânio é rindo, sorrindo quando fala do assunto. Isso é bom demais. O empresário, quando vê um profissional falando assim, ele realmente contagia, né? E quanto mais a gente absorve o conhecimento, quanto mais a gente tem domínio e controle sobre a informação, mais segurança a gente consegue transmitir para o cliente e mais desafiador é a gente manter-se no mercado e conseguir atender a gama de clientes que surgem. Porque, infelizmente, Edivânio, tem os bons profissionais, né? Aliás, felizmente tem os bons profissionais. Infelizmente, nós temos os profissionais que vêm vendendo ilusões para os nossos clientes aqui no estado de Goiás. Você falou um dado muito importante. O profissional da contabilidade, o profissional da área jurídica no estado de Goiás, ele não pede de maneira nenhuma para os profissionais de fora do estado. E a vantagem é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui há 10, 20, 30 anos, queremos ficar aqui durante mais 20, 30 anos e nós amamos a nossa terra. E vamos defender a nossa terra e defender os nossos empresários. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, agradecer o Edivânio pelo desprendimento, pela alegria contagiante que sempre se apresenta quando fala do assunto, de qualquer assunto, especialmente sobre esse, eleito por nós essa noite aqui para tratarmos. E agradecemos sobremaneira a presença de todos. É o primeira live, a gente não sabe como fazê-la profissionalmente, mas vamos aprendendo e espero que nos próximos encontros a gente consiga ser mais assertivo em alguns aspectos e desenrolar mais e ser mais objetivo. Agradeço muito a todos que participaram e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Fabrício. Um grande abraço a todos e até a próxima. Com certeza nós vamos trazer várias outras boas oportunidades aí para os nossos seguidores, os nossos parceiros. Um grande abraço. Valeu. Grande abraço, amigo. Valeu a todos. Tchau, pessoal.